Sejam muito bem-vindos, está no ar mais um programa do Arquibancada MAC na Rádio Mackenzie, hoje, dia 7 de abril de 2022, dia do jornalista, e estamos aqui na cobertura especial do evento Jornalismo em Sintonia com a Democracia, organizado pelo Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E recebemos aqui no estúdio Felipe Cury, jornalista da TV Globo. Seja muito bem-vindo, Felipe. Fala, Botuca. É um prazer imenso estar aqui com vocês, cara. Obrigado pelo convite. Vou apresentar também essa minha bancada sensacional, Geisa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Botuca. Sempre um prazer estar aqui com você e também na rádio, né? E hoje, sob a presença ilustre do nosso querido Felipe. Então, tem tudo para ser um evento muito legal. Exatamente. Por último, não menos importante, Giovana Siebra, seja muito bem-vinda. Obrigado. Dá um alô para todo mundo da bancada, agradecer ao Felipe pela presença. E é o que a gente falou, né? Acho que tem tudo pra gente aproveitar e dar continuidade com a palestra excelente que a gente teve agora há pouco e fazer um ótimo programa. Felipe, só pra gente começar, queria saber como que foi o seu comecinho. Por que você escolheu ser jornalista? Ou, como muitos dizem, né? Você foi escolhido, a profissão te escolheu. E quem era a sua maior inspiração? Cara, que pergunta difícil já, né? Logo de cara, assim. Dá um oi pra Geisa também e pra Giovana. Obrigado demais pelo convite. Eu venho de uma família, assim, que todo mundo é muito focado, assim, no direito, assim. Eu tenho 2 irmãos que são advogados e meu pai é procurador de justiça. Então, assim, existia uma pressão em casa para que eu fosse por esse caminho também. Mas eu sempre vi meu pai no gabinete, assim, tipo, porta fechada, aquela coisa, assim, um monte de processo em cima dele e tal. E aquilo nunca... Eu olhava aquilo e achava chato, assim, na verdade. Então eu olhava aquilo e eu queria ter uma vida mais sem rotina, assim, que eu achava que a rotina dele era meio um pouco maçante, assim. Eu falava assim, cara, eu acho que eu não quero essa rotina pra mim. E aí eu acabei escolhendo uma profissão que tem rotina nenhuma, né? Então eu fui no totalmente fim de semana, inclusive. pelo outro lado, assim. Mas, cara, até hoje o meu pai fala assim, quando ele me vê trabalhando de fim de semana, ele fala, tipo, pô, ainda dá pra fazer um cursinho de direito, né? Mas eu escolhi mais por isso, assim. Cara, referências, assim, logo de cara, eu penso muito em Pedro Bassan, que é um cara que é um jornalista da TV Globo, assim, um dos repórteres históricos da TV Globo. Tem muita gente boa, sempre fico nas perguntas, fico meio assim de deixar alguém de fora, mas a pessoa que me vem à mente é o Pedro Bassan daquela época, assim. Hoje eu acabei desenvolvendo, assim, criando referências, assim, inúmeras. Mas a primeira pessoa que me vem à mente é o Pedro Bassan. Felipe, a gente sabe que em toda profissão tem suas dificuldades, né? Então, eu queria saber pra você qual foi o seu maior obstáculo até agora, desde o início da sua carreira. No jornalismo? Isso. Difícil também, gente. Você falou na palestra, inclusive, sobre muitas situações embaraçosas que você já passou. Pode também contar pra gente aqui na rádio. Eu acho que, assim, o jornalismo tem muitos desafios, né? E tem muitos momentos que você se pega pensando assim, tipo, é isso mesmo, assim? Porque é uma profissão, como eu estava comentando lá na palestra, né? Você tem uma parte do seu salário que não vem no contra-cheque escrito ali, assim, que é a oportunidade de você poder acompanhar momentos históricos, assim, né? Agora eu estava na final do Campeonato Paulista, acompanhando o São Paulo. Aquele foi um jogo histórico, né? Botuca já fez uma cara aqui, não sei porquê. É São Paulino. Eu sou São Paulina. Você sabe que foi histórico, assim, né? Sim, no caso do São Justamente. Paulino, pro mal, assim. No caso do palmeirense, pro bem, né? Então, esses momentos que você vê a história acontecendo ali na sua frente, eles acabam compensando absolutamente todos os outros perrengues que você passa, né? Cara, já perdi muito aniversário dos meus irmãos, do meu pai, dos meus amigos, churrasco. Fim de semana passado tinha um churrasco, assim, mas também não dava, que tinha final do Campeonato Paulista. E tudo bem, porque você está envolvido numa coisa maior, assim, né? Mas para mim compensa muito quando chega no churrasco, eu posso ir, e aí eu sento com meus amigos e vejo que, tipo, cara, minha profissão, todo mundo quer conversar comigo, quer saber das coisas que acontecem e como é que é, e pô, e tal jogador é legal, pô, mas aquele cara parece ser meio mala, não sei o que e tal. Então, assim, tem uns perrengues e não são poucos, mas eu acho que a parte legal, assim, é muito mais legal do que a parte difícil, assim. Sim, quando a gente entra aqui no curso de jornalismo, os professores falam a frase de que ser jornalista é estar no lugar onde as coisas acontecem. Então, sua afirmação bate muito com a nossa vivência já de faculdade mesmo.
Eu acho muito louco isso, desculpa, Botuca, mas eu acho muito louco, assim, tem determinados momentos que cai uma ficha, assim, pra você, porque às vezes você sai numa cobertura e você tá tão preocupado com a sua entrega, você tem que entrar ao vivo pra falar tal coisa, ou você tem que fazer uma matéria assim, assim, assado, você quer que seja uma matéria legal e diferente, e, pô, você não sabe como você vai começar, como é que você vai terminar, e aí, às vezes, dá um estalo, assim, tipo, cara, nossa, respira, olha onde você tá, sabe? Isso acontece muito, assim, comigo. Mas e vocês? Por que vocês fizeram jornalismo? Por que vocês estão fazendo jornalismo? Eu sempre quis trabalhar com esporte, sempre foi minha paixão. E meus pais não são muito ligados, apesar do pai palmeirense, mãe São Paulina, eu felizmente corintiano. Eita, Que combinação, hein? Exatamente. E estava dividido, inclusive, na final do Campeonato Paulista. E eu sempre fui muito apaixonado por futebol, era uma coisa que nasceu realmente comigo. E até pensei em fazer outros cursos, como educação física, fisioterapia, mas o jornalismo era o curso que eu realmente ia... Não, é isso, sabe? É isso. Eu acho que é mais da parte que eu tinha perguntado de ser o jornalismo ter me escolhido e não eu ter escolhido o jornalismo. Acho que e pra você também foi, Giovana? Eu acho que sim. Eu sempre gostei de esporte. Desde pequena, minha família tem muito isso. Futebol, tênis, basquete. Minha família consome bastante. Só que eu não tinha certeza do jornalismo. Eu acho que comunicação, realmente, a gente já conversou sobre isso, né? Eu só realmente fui pra comunicação quando eu fui pro cursinho. Minha intenção era a área da saúde. E aí eu me descobri na comunicação no cursinho. E aí o jornalismo foi a minha primeira opção. E eu me encontrei. Então, eu acho que é isso. É a mesma coisa de escolher, né? Tipo, é de conhecer, ver, achar que realmente não dava pra fazer nada diferente daquilo, ter entrado e ter a certeza de que eu escolhi certo. E dar espaço pro Santos na mídia. É isso, né? Esse é meu papel aqui, né? Diferente de você, né? Eu sou santista como meu pai, né? Realmente tipo, faço essa coisa de conviver, de levar pra estádio, então eu me tornei santista por causa do meu pai. E é isso, é minha luta aqui, né? Pra dar mais espaço pro time que não tem espaço na mídia brasileira. Eu acho que o esporte é um ponto em comum aqui entre a gente, a principal motivação pra gente estar aqui agora. Eu vim de família corintiana e nasci São Paulina, a única São Paulina da família. Dei um glow up aí na linhagem da minha família. E eu lembro que a experiência, assim, que foi a principal experiência pra mim foi um passeio de escola que eu fui no Museu Catavento. E aí lá a gente fez, tipo, um laboratório pra apresentar um jornal e por acaso eu fui âncora. E aí, tipo, eu tinha 8 anos. Aí eu falei, cara, dá pra trabalhar e viver disso? Então, daquele momento, eu segui essa convicção de que eu queria fazer jornalismo. E casa muito com as minhas características, né? O Rafael falou um pouco sobre essa questão de perfil, então eu sempre tive esse perfil de fala, de escrita. E comunicar uma paixão, né, que a gente tem ali, que é o esporte, é uma coisa muito legal. Principalmente puxando para essas pautas sociais de gênero e também de ocupar lugares que não tem muitas pessoas que tenham o nosso perfil. Felipe, só aproveitando, já que a gente citou os times, ainda muito difícil que os jornalistas assumam o time de coração, até pelos torcedores, pelo fanatismo que existe de muitos torcedores. Queria saber qual a sua opinião sobre isso, sobre assumir um time. E até o Rafael Valente também, que estava fazendo a palestra, ele falou um pouquinho sobre isso. Queria que você comentasse também. Eu acho que, acima de tudo, assim, é uma questão de segurança. Mais do que, tipo, você falar, não, pô, mas o jornalista, porque ele torce pro São Paulo, ele não vai conseguir fazer uma matéria do Palmeiras. Ou, assim, a gente... Eu não assumo por uma questão de segurança mesmo, de achar que não é legal, mas além disso, eu não quero que ninguém assista uma matéria minha pensando mais ou menos dela por causa de uma paixão que eu tenho. Porque, obviamente, eu tenho um time e é muito legal isso que, assim, na redação mesmo, tem pessoas que às vezes viram para mim e falam, mas você torce para esse time? Achei que você torcesse para outro time e tal, não sei o quê, né? Porque às vezes faz uma matéria assim, ou assado e tal, não sei o quê. E realmente, quando você está fazendo a matéria ou fazendo a reportagem, você trabalha, tipo, para você, para o seu trabalho ali, né? Então, assim, sei lá, se o meu time perdeu, o meu time ganhou, eu tenho que estar com a mesma intensidade, tenho que estar com a mesma energia e colocar o mesmo sentimento na matéria, né? Então, eu sei o que é ser torcedor, porque também já fui muito em estádio como torcedor, e eu tento trazer na minha matéria um pouco disso, assim, do sentimento que eu tinha ao ir para o estádio quando eu era torcedor, independentemente do time que eu estou escrevendo ou cobrindo. E essa paixão do esporte, né? Acho que muito antes do esporte vem a paixão pelo um time, né? Você escolhe um time. Perfeito, é isso. E daí
depois vem essa paixão do esporte, e aí sim que acho que é um caminho. Eu acho que é uma coisa muito interessante que ele falou sobre essa questão da visão que as pessoas têm quando o jornalista expõe, né, o time dele. É muito difícil que isso não aconteça, né? Eu acho que esse é o maior problema. Não é a gente assumir, a gente falar. É realmente a forma como o público acaba levando isso em consideração para avaliar uma matéria. Então, ou o cara é setorista e aí ele fala sobre o time, todo mundo sabe que ele tá falando sobre aquele time e aí se espera uma coisa diferente. Ou ele é um personagem, como a gente tem na televisão, o Neto, por exemplo, que é assumidamente, mas ele vive aquele personagem, né? Ele não tá... Ninguém espera uma imparcialidade do Neto, né? Melhor, espera que ele seja imparcial. Então... Eu acho que eu concordo com ele, é uma coisa de segurança, né? Principalmente, acho que se você for repórter, se você for para e-mail de torcida, o futebol ainda é muito violento, o futebol ainda é muito... A insegurança dentro do estádio ainda é muito frequente. Então, acho que é meio complicado, realmente, para quem consegue assumir e levar, excelente, mas eu acho que, realmente, não deixa a desejar, ele não tá errado em pensar na segurança dele, principalmente, né, na profissão dele, né? Em ter o reconhecimento para que ninguém enxergue a matéria dele com uma visão diferente, só porque ele torce para um time. E futebol, cara, você trabalha muito com a paixão, assim. E a pessoa, quando ela tá envolvida naquele jogo de futebol, ela muitas vezes pode acabar fazendo coisas que ela não faria normalmente. Porque você tem a paixão e você tem um comportamento de manada também. É uma questão psicológica, assim. O cara se sente mais à vontade para poder fazer coisas que, se ele tivesse só você e ele conversando, ele jamais faria ou falaria. Então... Você tem que lidar muito com isso, assim, do tipo, a pessoa vai fazer coisas que ela normalmente não faria, então você tem que estar preparado, né? E o próprio Rafael citou na palestra, né? Ele, mesmo sem assumir um time, ainda assim ele era perseguido, né? Já teve casos de ser perseguido. Então, imagina para uma pessoa assumidamente, se assume um time e ainda tem muitos torcedores fanáticos que... A Giovana até citou o Neto tem um contexto de ter sido jogador de futebol, assim, Sim, extremamente também. identificado. Então, Sim. ele naturalmente já está identificado, assim, né? Sim. E aí ele foi para a imprensa já tendo todo esse histórico dele, né? Diferente, né? Então é mais fácil. Mas tem jornalistas que se assumem e não tem problema nenhum de se assumir. Mas, normalmente, quem faz isso é quem não está na rua, né? Ah, sim, É Mauro difícil Betti. ver. Mauro Betti, acredito. Falando em paixão, queria saber que às vezes as pessoas me perguntam, né, que essa questão profissional acaba fazendo com que a paixão pelo esporte diminua. Você acredita nisso ou acha que é só uma adaptação mesmo? Eu acho, assim, eu acho que eu passei por um período de adaptação, principalmente no começo, sabe? De tipo, eu me desliguei do meu time logo de cara. E eu voltei a me conectar com o meu time tempos depois, mas de uma maneira diferente. De uma maneira muito mais crítica com relação ao meu time, até por conhecer as pessoas que, de perto, pessoalmente, pessoas que trabalham no meu time e que comandam o meu time. Então, você começa a olhar aquilo de uma maneira mais crítica, assim. E você começa a ver o futebol de uma perspectiva mais humana, assim, de certa maneira, sabe? Porque num dia você foi fazer matéria num time tal e você conheceu o jogador tal e você conheceu a história dele, você trocou uma ideia com ele, você vê que é uma pessoa legal, que é uma pessoa que, tipo, pô, tá se esforçando e tal. Então você passa a torcer pela pessoa até. Acontece muito isso, assim, de jogador que, pô, tava no Santos, foi pro Grêmio e hoje tá no Fluminense, mas você vira e fala assim, pô, esse cara, pô, eu torço pra que dê certo, assim. Então, pô, tomara que o time dele vença porque ele vai ficar feliz. Você torce pela pessoa, entendeu? Então isso acontece bastante também. Você falou sobre o ganho dos momentos especiais que a profissão leva a gente a viver. Eu queria te perguntar qual foi a reportagem que você fez que você acha que te marcou, que você lembra desde o começo da sua carreira até aqui, que mais te marcou? Cara, eu tenho duas, assim, que para mim são muito especiais. Uma foi a que eu falei na palestra do Sabotage Futebol Clube, que foi uma matéria que foi ao ar no ano passado, no Esporte Espetacular. Foi recorde de audiência no Esporte Espetacular em São Paulo, então para mim teve uma repercussão muito legal em rede social também, então por isso foi muito bacana e poder ter esse contato próximo com as pessoas do entorno dele e tal, porque eu sou, assim, gosto demais, assim, do rap dele e tudo mais. E eu pude comandar aquilo, foi meio que um projeto que eu meio que dirigi, assim, né? O repórter às vezes acaba assumindo um pouco dessa função de fazer uma direção, de você se cercar das pessoas, quem vai editar e quem vai filmar, e por que a gente vai fazer esse take assim, não assado, e construir aquilo tudo junto, assim. Então, para mim foi muito especial. E a outra reportagem para mim é demais, porque tem a ver com um sonho de infância, assim. Eu fui na NASA, nos Estados Unidos, mostrar de que maneira os astronautas se preparam para enfrentar a próxima grande aventura da humanidade, que é a viagem para Marte.
que é uma viagem que leva 6 meses, que o cara tem que ficar trancado num cubículo aqui do tamanho dessa sala, talvez até um pouquinho menor, e o cara tem que chegar bem em Marte para poder andar no planeta. Só que você fica 6 meses sem gravidade nenhuma, você tem um impacto nos seus músculos, nos seus ossos, em tudo, assim, seu corpo inteiro, né? Ele chega, se ele não fizer nenhum tipo de exercício, ele chega lá e vira uma geleia, assim, a gravidade destrói ele, né? Então, essa reportagem foi assim que eu fiquei, tipo, 1 ano produzindo, mandando e-mail para a NASA, ligando para a NASA, até conseguir convencer eles de que, tipo, era um projeto legal, que valia a pena, porque eles são muito focados nos Estados Unidos, que é quem paga a conta deles, né? A imprensa brasileira, tipo, o que o Brasil vai trazer, né? Se você for parar assim para pensar, né? E aí, no fim, eles entenderam, tipo, o projeto todo e foi muito legal, assim. Porque eu tinha uma coisa, assim, minha mãe tinha muito isso de, tipo... Ela queria ser astronauta quando ela era criança, então pegou toda aquela coisa da exploração espacial e tal, e eu peguei um pouco disso dela. Então, para mim, chegar na NASA lá, ter contato com os astronautas, conversar com eles, entender como é que era, que tudo funcionava, para mim foi muito especial. E ainda falando de experiência, queria saber como foi para você a sua primeira entrada ao vivo. A gente já teve algumas palestras em que os jornalistas falam sobre essa adrenalina de entrar ao vivo pela primeira vez ser viciante. Também é assim para você? É viciante, é viciante. A minha primeira entrada ao vivo foi no rádio, que eu comecei no rádio, então para mim é muito legal estar aqui com vocês conversando no rádio, porque eu sou apaixonado por esse veículo. Eu estava cobrindo eleição, eu não sei exatamente qual eleição agora, mas eu estava num colégio eleitoral pequeno, assim, então eu entrei tipo uma vez, eu escrevi tudo que eu ia falar, e aí eu falei tudo bonitinho, assim, aqui nesse colégio, não sei o quê, babá, aconteceu isso, tantas pessoas já passaram, tal, não sei o quê. E foi um nada, assim, durou 40 segundos só, mas para mim foi uma adrenalina absurda, absurda. E aí no começo eu tinha medo. Não era nenhuma questão, assim, de, tipo, ter algum tipo de prazer ali. Não, era só medo. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo e me soltando e sendo mais eu mesmo, assim. Na TV, aí eu tava na Croácia fazendo a Copa do Mundo de 2014, foi no Brasil. A Croácia ia estrear contra o Brasil na Copa do Mundo. E eu tinha acabado de virar repórter da Globo, do Sport TV, e aí era uma entrada ao vivo no Redação Sport TV, e a gente entrava com o computador, pela câmera do computador no Skype e tal. E essa entrada também, assim, mas aí eu já tinha mais experiência do rádio, já tinha bastante rodagem como repórter, então foi mais adrenalina mesmo, mas foi muito legal também, foi muito legal. Felipe, no final dos podcasts que a gente grava no Spotify, eu sempre faço uma pergunta, então quero deixar essa pergunta para você. Felipe Curi é? Jornalista, serve? Acho que um pouquinho mais. Cara, eu acho que é uma mistura, assim, de emocional com racional e tentar sempre trazer a minha emoção para o que eu faço. E tentar sempre transmitir e tentar fazer com que as pessoas... E aí a função é minha, assim, né? De, tipo, a pessoa entender ou não a emoção que eu quero passar é uma questão minha, assim. Então, buscar isso, assim. Tentar passar um pouco dessa energia e desse sentimento, dessa emoção, de uma parada que eu tô sentindo e que eu acho que talvez converse com o que as outras pessoas estão sentindo também. Felipe, hoje é dia do jornalista, né? E eu queria te perguntar o que te motiva na profissão e também o que você acha para os futuros jornalistas que estão nos assistindo, o que eles podem usar como motivação para seguir na carreira e conseguir fazer uma grande carreira assim como a sua. Grande carreira, obrigado. O que me motiva é sempre a próxima história, assim. E tentar fazer uma história... Hoje, especificamente, assim, nesse período que eu tô da minha carreira, assim, eu tô muito focado em tentar trazer formas diferentes. E tentar contar uma história de uma maneira diferente. De fazer um roteiro que seja diferente, que comece de um jeito que chame atenção, que termine de um jeito que te deixa pensando, ou às vezes uma passagem que a gente fala, que é aquele momento que o jornalista tá em on no vídeo, pensar alguma sacada. Então, para mim, o que me motiva muito é isso, assim, de conseguir achar o tom certo, de acertar em toda a parte do processo. E nem sempre acerta, né? O normal é você ficar uma coisinha ou outra que você fala assim, não sei, aqui poderia ter ficado melhor e tal. Então, para mim, hoje, o que me motiva é isso, assim, ser uma versão melhor de mim mesmo. E eu acho que o que pode motivar as pessoas é o fato do jornalista viver um período de que talvez ele nunca foi
tão importante, tão necessário para a sociedade como um todo. E assim, no esporte, eu acho, e fora do esporte também, a função do jornalista ela é fundamental. E ela vive um desafio, assim, quase de convencer as pessoas de que aquilo é importante, de que aquela informação é importante, de que aquela informação está correta porque ela passou por um processo profissional de checagem, de apuração e de construção. Então, eu acho que a luta que a gente tem hoje no Brasil e no mundo de combate às fake news, de combater todo tipo de discurso de ódio, discriminatório, eu acho que isso, se não motivam os novos jornalistas, deveria motivar muito. Este foi Felipe Cury. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que já teve 1h30 de palestra, ainda você aceitou bater mais um papo de 20 minutinhos com a gente. Então, queria agradecer muito sua presença e feliz Dia do Jornalista. Tá, obrigado para vocês também. Feliz Dia dos Jornalistas. Obrigado demais pelo convite, poder conversar contigo, Botuca, com a Giovana e também com a Geisa. Valeu demais, gente. Gi, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, que eu agradeço por mais uma participação aqui no programa da rádio. Agradecer ao Felipe por ter aceitado o nosso convite, né? E que até o próximo, né? Geisa, muito obrigado pela sua presença também. É uma experiência sensacional que com certeza vou levar aí pra vida. Então, muito obrigado, Felipe. E obrigada, Botuca e Gi, por fazer companhia mais uma vez. Exatamente. E agora, às 10 horas, começou a segunda bancada de Jornalismo e Política. E no período da tarde, o evento continua com a mesa 3, com o tema Jornalismo Cotidiano e Cidadania, a partir da 1h30. Na sequência, a mesa 4, às 3h30 da tarde, vai tratar o assunto Jornalismo, Cultura e Entretenimento. Essa foi a cobertura do Arquibancada MAC para o evento Jornalismo e Esporte. Muito obrigado a todos que nos ouviram.